A ideia não é colocar ninguém em estado de alerta, mas é colocar todo mundo em estado de presença. Hoje estaremos aqui com a doutora Jaqueline Pigato para falarmos sobre o trânsito do planeta Mercúrio, que ingressará nas nossas vidas agora neste mês e causará mudanças e acontecimentos que ele proporciona sempre que ele fica retrógrado. E então nós vamos conversar sobre esse assunto hoje e outras coisas muito interessantes. Jaqueline, nos conte sobre... Tu disse que eu tenho que falar sobre Mercúrio entrando retrógrado agora neste mês de setembro e tudo que isso vai impactar sobre nós. Primeiro, acho que Pava, gratidão pela oportunidade de estar podendo. Não sei se é trazer um. Não é um alerta, né? Porque a gente sabe que qualquer tipo de alerta não relaxa o corpo, não relaxa o cérebro e o efeito não sai como a gente deseja. Então, a ideia não é colocar ninguém em estado de alerta, mas é colocar todo mundo em estado de presença. Então, esse ano, pessoal, é um ano que é bem atípico e pela terceira vez, Mercúrio vai estar retrogrando ou entrando em estado retrógrado, né? E toda vez que Mercúrio faz esses movimentos, a gente sabe que existem acontecimentos um pouco demasiadamente ensandecidos que acontecem com as pessoas. Esse movimento era para começar a acontecer a partir do dia 10, Pedro. Algumas pessoas estão percebendo um certo agito e algumas pessoas estavam atrelando a esse feriado, as eleições. Então, tu soma feriado, eleições e Mercúrio, dá uma sopa bem interessante de a mente das pessoas bem confusas em relação à comunicação. Então, o alerta que eu trago para as pessoas, ou o pedido de presença, e se eu puder ter a oportunidade, eu gostaria de ensinar algumas ferramentas, Pedro. O lado mais afetado quando isso acontece é a comunicação. Só que não só a comunicação verbal, a nossa comunicação também conosco, com o nosso corpo, aquilo que, por exemplo, a clareza com que a gente escolhe as coisas, fica tudo meio confuso. Aquele velho ditado, eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, isso vai ficar batendo nas pessoas de uma forma um pouco mais intensa, digamos assim. Então, tudo que abarca o setor comunicação, comunicação com o outro, comunicação com o meu corpo, comunicação com o meu negócio, comunicação com o todo, pode ser que fique meio confuso. Coisas que ajudam. Existem algumas técnicas de comunicação não violenta que a gente aplica e que é uma brincadeira do telefone, a brincadeira do alô. Então, nesse período, até o Mercúrio sair, é fundamental que tu pratique a técnica do me deixa saber o que você entendeu que eu falei agora. Então, por exemplo, você está se comunicando com um companheiro, seja com quem seja, é importante tu conferir se aquilo que tu falou é aquilo que a pessoa entendeu. Principalmente quando é coisa importante. Por exemplo, hoje à tarde eu tive que fazer uma compra de um material de construção que poderia ter dado um ruído de comunicação. Quando eu percebi que a menina ali respondeu para mim alguma coisa meio fora da curva, eu parei e eu liguei para ela e disse: "Fulana, repete para mim o que eu te encomendei só para a gente conferir, e se eu não tivesse conferido, teria dado um grande problema que teria atrasado vários dias a obra que eu tô aqui em casa. Porque essa encomenda ia chegar só na segunda, ia chegar segunda equivocado, segunda eu ia ter que encomendar de novo, ia ser mais uma semana sem o material correto. Então, eu queria que as pessoas ficassem alerta nesse sentido que são ruídos pequenininhos, mas que podem causar aquela chateação, sabe? Tu combina uma viagem com a pessoa, tu acha que o hotel tá programado, daqui a pouco tu não deu o real check-in que o hotel queria. Tu fechou um negócio e daqui a pouco a pessoa ficou esperando, não, mas tu ficou de me mandar o Pix. Não, mas eu disse que era para você fazer e que eu ia fazer o Pix tal hora, sabe? Pequenos ruídos. E aí, gente, eu acho que a parte mais importante, Pava, é o estresse que isso causa, né? Com certeza. Algumas pessoas acabam se estressando a um nível além do que deveriam, assim, acabam tornando o organismo tóxico
E aí essa toxicidade às vezes demora semanas para ser retirada do corpo, que muitas vezes só sai com atividade física, uma belíssima alimentação que equaliza o pH do sangue, né, o pH do corpo todo. Então, nesse período, olha só, o corpo fica com vontade de comer coisas mais tóxicas, como pizza, X, hambúrguer, muita Coca-Cola, e aí é um somatório de coisas que acabam, às vezes, não facilitando muito a clareza, né. Ah, com certeza, ainda mais com este fluido final que tu disse. E, pois é, hoje eu tava resolvendo um problema ontem de noite. Tive um problema com um certo encanamento na minha casa e daí hoje eu fui comentar pra ti, a gente tinha combinado de se encontrar por causa dos projetos que nós estamos fazendo. E daí eu disse assim, já que vou me atrasar porque estou indo atrás do cano que eu precisei substituir. E a Jaque disse, ó, Mercúrio retrógrado. Isso também tem a ver, então? Tem, Pedro. Digamos assim, ó, a maioria das coisas que já estavam estragando, vão quebrar. Então, aquele Ah, é? concertinho que eu deixei para depois, aquela coisinha que eu fui protelando, sabe, Sim. vai dar aquela bugada, Isso foi digamos assim. mesmo. Isso É, foi mesmo. vai dar aquela bugada porque, enfim, digamos que eu dei uma procrastinada em algumas coisas, e aí essas coisas ficaram meio com um fiozinho meio tênue. Essas coisinhas pode ser que, bugue de vez, que é para que tu faça o movimento da ação. Essa é a parte boa. Ah, foi o que aconteceu comigo. Eu daí É. disse, então eu vou resolver tudo. E resolvi tudo, porque tudo resolveu dar problema na mesma hora. Eu disse, então eu Aí, vou resolver tudo. Já troquei o cano, já arrumei outras coisitas que ó, necessitavam e pronto, para fluir a energia, né? exato, Pedro, é para esse lugar que eu gostaria que as pessoas olhassem, sabe? Porque acaba que quando um probleminha aparece em Access Consciousness, a gente costuma falar assim, ó, é uma frase que eu amo. Não existem problemas, existem possibilidades com um ponto de vista anexado. Esse ponto de vista, tu imagina que é uma taxinha presa no meio de uma tela maravilhosa, mas tem uma taxinha ali, sabe, lembra a percevejo? Sim. Taxinha que antigamente a gente usava no isopor, né? Agora é tudo moderno, agora é tudo com canetinha, né? Mas é aquela taxinha. Então, esse ponto de vista anexado, ele atrapalha a beleza do total. Quando tu retira esse ponto de vista que tu anexa no problema, tu vai perceber que, na verdade, é uma belíssima possibilidade, é uma oportunidade de consertar as coisas, de programar direitinho. Talvez, quem sabe, eu vivi uma experiência na Austrália, quando a Austrália estava vivendo as queimadas. E quando eu engajava com a terra e eu perguntava, Austrália, o que tu requer de mim? Eu nitidamente sentia em todo o meu corpo me respeita, me deixa, não mova nada, né? E eu ficava, meu Deus, mas tá tudo queimando, as pessoas estão falando, os animais estão morrendo, tem animais que estão em extinção e tal. E eu fazia a ferramenta de novo, entrava em comunhão ali e perguntava, Austrália, o que tu requer de mim? E ela dizia, nada, apenas seja espaço. Aí, quando eu fui para uma classe com o criador do Axis, o Gary, e foi uma indiana para o microfone, ela estava super desesperada. A gente precisa fazer alguma coisa e tal. O Gary falou, pessoal, é o seguinte, percebam a energia. A Austrália não requer movimento agora. E ela não requer mesmo. Passando aquilo, Pedro, aquela visão que quando a gente olhava era feia, tudo queimando, era uma fumaça que atrapalhava a respiração. Teve alguns dias que eu confesso para vocês que se eu não tivesse ferramentas, eu eu teria ficado desesperada, né? Se eu não soubesse ouvir meu corpo, ouvir minha equipe de trabalho, ouvir, enfim, a terra, eu teria ficado bem preocupada, bem desesperada. Não aconteceu porque, enfim, existe essa comunicação que a gente pode fazer, que todo mundo pode fazer e isso só precisa escolher. Tendo dito isso, a gente entende que o ser humano é belo e que a natureza é bela mesmo queimando tudo, né? Um tempo depois, Pedro, quando eu retornei para Santa Maria, eu tive uma conversa com uma engenheira florestal que entende muito de muita coisa sobre a terra. E aí ela me comunicou que quando a terra queima,
existe toda uma remineralização do solo, que provavelmente aquele acontecimento estava se fazendo, porque a terra ali, de alguma forma, estava precisando daquilo ali. Ou seja, a terra tem uma inteligência. Nós também. Quando nós somos essa inteligência, mesmo com Mercúrio estando retrógrado, a gente pode de alguma forma utilizar isso a nosso favor, se nós acessarmos esse nível mais elevado de consciência, sabe, esse perceber verdadeiro, o estado de presença. Eu fico Verdade. preocupada quando vocês ficam muito quietos. Não, tá super interessante e fez eu me lembrar até de uma vez que o mentor que estava tendo uma queimada bastante grande no Brasil, não me lembro em que época era, alguns anos atrás, e o pessoal todo estava comentando sobre, e o Hélio e eu então tentamos tirar alguma informação da espiritualidade sobre isto, e foi semelhante à mensagem que nos foi tocada, disse que o planeta estava passando por uma grande transmutação de energia, que o fogo é uma das principais formas de transmutar energia. A gente sabe, ok, que muitos animais acabaram retornando para a pátria espiritual, para logo em breve reencarnar, ou alguns passando situações complicadas, porém todos talvez em prol de algo maior, né? Uhum. Como, por exemplo, essa transmutação. Porque quem somos nós também, né? Claro, se o incêndio é feito criminoso é outra coisa, mas mesmo assim, Deus utiliza os nossos caminhos tortos para fazer o bem, né? Essa é uma grande frase do mentor, bem como a gente viu essa semana lá na nossa série de vídeos, documentários espirituais, onde a gente falou sobre o passado do Brasil e como o anjo Ismael e Jesus Cristo contornaram os movimentos equivocados, egóicos do ser humano para o bem do país, ou seja, escrevendo certo por linhas tortas, né? Enfim, já que então nesse período que a gente está passando agora de Mercúrio retrógrado, a gente deveria ter uma coisa em mente, né? Que tudo é um interessante ponto de vista, né? E dizer para as pessoas, puxa, que interessante ponto de vista que tu tens este interessante ponto de vista. Assim a gente se esquiva um pouco das retaliações, dos conflitos, porque até mesmo Jesus, os mestres ascensos todos, eles respeitam o nosso arbítrio. Se a gente vai lá e se joga do morro, a pessoa vai lá e comete um crime. Os seres, os anjos, respeitam o nosso arbítrio. Imagina então a nossa opinião, nossa vontade, nossas construções mentais, né, são muito respeitadas e nós também temos que respeitar muito o que os outros pensam, o que os outros acreditam que seja. Eu acho que a forma que a gente tem de talvez trazer algo positivo para que a pessoa possa reconstruir sua ideia seja através dos nossos exemplos, né? Ou exemplificando situações que possam fazer com que aquela pessoa compreenda alguma coisa a mais no seu quebra-cabeça para tornar o seu ponto de vista ainda mais interessante, não é? Exato. Maravilhoso. É a ferramenta do IPOV, né? Interesting Point of View. É uma das ferramentas que é mais... Eu diria que é uma das mais conhecidas no Axis. E essa diz assim, verdade, comigo tem acontecido falhas nas comunicações. Um fala A, outro entende B. Tinha notado a sombra da pré-retrogradação. Imagina que conveniente que esse tipo, né, de coisa acontecer durante períodos eleitorais. Que conveniente um Mercúrio retrógrado para colocar fogo, né? Literalmente. Ou não, eu espero que não, né? Nesse embate todo, né? Esse é um campo que os mentores disseram assim, ó, esquive a qualquer custo deste campo, porque é o campo mais denso que se pode entrar neste momento da política. Então, esquive a qualquer custo. Esse movimento do Mercúrio, que a última pessoa a Célia, eu acho, ela contribuiu com essa questão de que é o momento de reavaliar as coisas, né? Não é o momento de tu assinar contratos, mas é um momento de tu parar e perceber assim, é isso mesmo que eu quero? É para lá mesmo que eu tô indo? Para onde eu tô indo que eu tô criando, né? O que eu estou criando com isso que eu estou escolhendo? É um belíssimo momento, é propício, converge, para que a gente consiga fazer uma análise se os passos que nós estamos dando são congruentes com o futuro que a gente escolhe ver lá na frente.
Boa Tu não... noite. Olha, mais gente aqui, boa noite. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conferência. Espero que estejam bem. Desejo uma semana maravilhosa e iluminada a todos. Fiquem bem, um grande abraço e até mais.